Salve, galera! Muito bom estar aqui com vocês. Sou o professor Bruno Guilherme. Então a gente vai retornar ao nosso curso de arquitetura de computadores. Mais uma vez, vamos falar do quê? Dos binários negativos. Nas aulas passadas, nós falamos sobre sinal e magnitude, complemento a 1, complemento a 2, e agora vamos falar da notação em excesso para a gente finalmente entrar na notação do I3E, que é para a gente, com certeza, a notação mais importante. O que é excesso? Excesso é o que passa. Por isso chama excesso. Excesso é o que sobra. Então, quando eu pergunto para você, quanto que é o número 10 escrito em notação de excesso de 5? Ou seja, quanto que 10 ultrapassa 5? 5 unidades. Quanto que é 10? Como é que escreve o número 10 em notação de excesso de 8? Ou seja, quanto que o 10 ultrapassa 8? 2 unidades. Mas quanto que é 6 em excesso de 8? 6 ultrapassa 8? Não, falta, então é menos 2, porque falta 2 para chegar em 8. Assim é a notação em excesso. Coloca aí para a galera ter a visão. Olha lá. Notação em excesso é o que sobra, tá? Ou o que passa. E se não sobra e nem passa, falta, por isso é negativo. Assim a gente consegue representar os valores positivos e negativos, jovens criaturas. Tudo bem? Vamos lá. Bom, pensando nisso, eu vou anotar com vocês aqui. Alguns exemplos. Ó, 18 em excesso de 15. Isso significa o quê? Quanto é que o 15 ultrapassa 18? Tá? Quanto é que o 15 ultrapassa 18? Em 3 unidades, é isso aí, 3 unidades. É só pegar o número que você quer, tá? Só pegar o número que você quer, menos a base que você está calculando, você vai achar o valor da escrita. E quanto que é 12 em excesso de 15? Quanto que é 12 em excesso de 15? É menos 3. Por quê? Porque 12 menos 15 é menos 3. Então, assim, quanto é que falta de 12 para chegar a 15? Então, não é um excesso. Se a gente está procurando um excesso, então aqui não é excesso, aqui falta. Por isso o número é negativo. E a gente volta, então, à ideia de como representar quem? Os binários negativos. Tudo bem? Os binários negativos. Pô, legal. Legal. Lembrando que na aula passada a gente falou em complemento a 2, tá? Complemento a 1, tudo isso aí. E sinal e magnitude. Agora a gente está falando da notação em excesso. Pois bem, se a gente tivesse que fazer em binário, como é que ficaria? Por exemplo, pegar esse número aqui, ó. Esse número aqui escrito em excesso de 7. Que número que é esse? 1, 2, 4, 8. Esse aqui não é o 12? Então quanto que é? 12, 8 mais 4, 12 em excesso de 7. Ou seja, quanto que 12 ultrapassa 7? 5. Tudo bem? 12 ultrapassa 7 em 5 unidades. Então esse aqui é o mais 5. E esse aqui? 2 em excesso de 8. Na verdade, 3 em excesso de 8. É o menos 5. Por quê? Porque faltam 5 unidades para 3 chegar em 8. Então ele é o menos 5. Tranquilo? Bom, como a gente gosta bastante de executar isso, não sei se você conseguiu entender. Se eu quiser calcular, por exemplo, 30 em excesso de 15. Ou seja, quanto que o 30 passa 15? Passa 15 unidades. Então, mas eu quero calcular 30 em excesso de 32. Quanto que é? Menos 2. Por quê? Porque faltam 2 unidades para 30 chegar a 32. E assim vai. Tanto para números positivos, números reais ou binários. Eu quero colocar esse número aqui, ó. Esse número aqui em excesso de... Ó, nós temos aqui o 6. Vamos colocar em excesso de 7. Dá o quê? Esse aqui não é o 6?
Em excesso de 7 é o quê? 6 menos 7 menos 1. É só você pegar o número, esse aqui, 6, subtrair da base que você está pedindo, e você vai achar o valor a ser representado. Então, se eu te der esse número aqui, e falar assim, esse número binário está escrito em excesso de 7. O que você tem que fazer para achar qual número decimal é? Qual número decimal é? Porque afinal a ordem seria fazer a conversão binária decimal, certo? Então você vai pegar esse número aqui, vai converter em decimal, vai dar 6. Você vai pegar e vai subtrair da base e você vai somar na base, na verdade, né? Desculpa. Vou pegar borrachitas aqui. Ih, tá sem borrachitas. Então aqui é subtrair da base. E você vai encontrar o menos 1. Beleza? Igual a gente fez com outro valor. Igual a gente fez aqui, ó. Ok? Encontramos os números. Gente, qualquer base que eu te der, então, qualquer base que eu colocar aqui, só você vai pegar o binário, pega o binário, converte, e aí subtrai pela base. Você vai achar o número do qual ele está falando. Então, esse número aqui, ele não é 6, ele é menos 1 em excesso de 7. Ele é menos 1. Tá? Como é que eu sei? Eu converto ele normalmente. Então, desse número, eu converto ele de binário para decimal e subtraio da base. Eu vou saber qual o número que é. Vamos brincar? Vamos lá. Bom, como poderia dizer? Lembra que em complemento eu disse que o positivo era representado pelo 0 e o negativo era representado pelo 1? Aqui é o contrário. Claro que é o contrário. Porque lá era o quê? Complemento. Ou seja, lá é o que falta. Lá é o que completa, aqui é o que sobra. Então, em excesso é o contrário. Tem que ser o contrário mesmo, professor. A ideia tem que ser contrária mesmo. Por quê? Porque se aqui é o que completa e lá é o que falta, então um é o oposto do outro. Então aqui, sempre o 0 vai representar sempre, é muito forte, não está escrito sempre não. O 0 representa o sinal negativo e o 1 representa o sinal positivo. E a faixa de intervalos? A faixa de intervalos é de menos 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a n menos 1. Ah, então, professor, eu só tenho um 0. Exatamente. Faltou dizer aqui, ó. Mas aqui eu tenho apenas um 0. Isso é bom. A gente queria resolver esse problema. Porém, se eu só tenho apenas um 0, um lado vai ficar capenga. Qual é o lado que vai ficar capenga? Qual é o lado que vai ter mais combinações? Em complemento, ficou o lado negativo com mais combinações. Então, em excesso, tem que ser o contrário. Tem que ser o lado positivo ficar com mais combinações. Bem pudera, claro. Então tá aí, ó. Se eu falar para você que eu quero escrever com 4 bits, se eu falar assim, vamos escrever com 4 bits, qual vai ser a combinação? A combinação vai ser de menos 2 elevado a 4 menos 1, 3, menos 1, até mais 2 elevado a 4 menos 1, 3. Então vai ficar de 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é 8, menos 1. Vai ficar de menos 7 a mais 8. Você quer ver? Bom, lembrando que eu tiro aqui ó, um bit para o sinal. Sinal positivo, sinal negativo. Tá? Então é esse o bit que eu tiro. Gente, então vamos escrever essa tabela para a gente provar isso aqui? Vamos provar essa nossa faixa aqui, ó, para você entender? Vamos lá. Ó, aqui, para quem assistiu na internet, para quem for olhar, vai ter uma série de discussões, a gente não vai entrar nessa discussão agora, não é o alvo desse curso, tá? O seu curso, como não é um curso de engenharia de computação, então a gente vai ir um pouco mais maneiro, beleza?
como é um curso de tecnologia, etc., sistemas, né? A gente não vai entrar nessas discussões assim, como se fossem discussões doutrinárias. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando eu uso 4 bits, qual tem que ser a base? 7 ou 8? E aí? Quando eu uso 5 bits, qual tem que ser a base? 15 ou 16? Beleza? Então, depois você me manda essa pergunta respondida. Tem resposta. Sabe por quê? Eu vou escrever aqui para você. Eu vou provar, estruturar para você. Eu quero que você perceba isso. Sabe por quê? Porque a gente não vai dar importância para isso aqui. Tá? Professor, é excesso de 7 ou excesso de 8? Você vai ver que a regra é a maior quantidade de uns que você pode formar, exceto o bit de sinal. Então, se eu tenho 4 bits, são 3 dígitos, seria 7. Tanto é que o I3E, ele é excesso de 127. Ou seja, não é excesso de 128. Mas isso aí não importa pra gente agora, a gente não entra nessa briga, não faz a parte aqui de você provar. Enxergue isso aqui na prova. Vamos lá. Aqui está errado, tá? Eu vou só apagar um pouco aqui dessa brincadeira. Vou só apagar um pouco da brincadeira aqui. Deixa a propaganda do IF aí para vocês. Porque eu tenho que preencher uma a uma as brincations aqui, tá? Deixa ele salvar rapidão. Isso, pronto, valendo. Quero que você acompanhe. Pensa comigo, cara. Você vai precisar muito disso. Você vai precisar muito disso aí, porque uma coisa boa da minha prova, uma coisa boa da minha disciplina, é que você pode usar a calculadora que você quiser, que não te ajuda. Se você não treinar, você não faz. Se você não treinar, você não faz. Então treina, aprende. O negócio é simples, ó. Eu quero escrever o mais 7 em excesso de 7. Com 4 bits, tá? Com 4 bits. Para você provar ali a faixa do número passado, que eu te mostrei bem aqui, ó. Quero que a gente visualize e vislumbre isso, tá? Então, vai lá, eu quero escrever o mais 7 em excesso de 7. Então, assim, eu quero escrever um número que passa o 7 7 vezes. Qual que é o número que passa 7 7 vezes? É 7 mais 7. 14. Bacana? Se é 7 mais 7, 14. Vê se ele tem como apagar. Tem. Vou escrever menorzinho aqui então. Presta atenção. Então, eu vou pegar assim, ó. Vou pegar número 7 mais 7 dá 14. Como é que escreve 14 em binário? 14, vai. Nó, piorou. É 12, 12. Oh, desculpa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Será que bate com o que a gente acabou de falar ou não? Professor, está completamente fora. Exemplo, eu falei para você que os positivos são representados pelo bit 1. E aí, o primeiro bit é o mais significativo, é o sinal. O resto seria, né, o valor. Mas isso não importa, você tem que olhar para o número como um todo. Então, esse número aqui eu sei que é o número positivo, que começa com 1. Professor, e se o número fosse com 5 bits, o primeiro seria 0? Não, não. Tá? Aí você ia escrever de uma outra forma. Beleza? Não se preocupe com isso. A gente só tá pegando a essência só para resolver o exercício. Bacana? Não se preocupe com isso agora. O que eu quero mostrar para você é provar para você a faixa de notação da coisa, a faixa de notação da Brincations, tá? Então vamos. O mais 6, como é que escreve? Ó, mais 6, mais 7. Dá o quê? 13. Como é que escreve 13? 12, 13. Mais 5, mais 7. Dá o quê? 12. Como é que escreve 12?
Mais 4 mais 7 dá o quê? 11. Como é que escreve 11? Opa, foi mal, foi mal, foi mal. Aqui já é 12 já, papai. Tudo bem? Mais 3, mais 7. Gente, por que eu estou somando mais 7, professor? Por que eu estou somando mais 7? Responde aí para mim. Porque eu quero escrever o 7, o número 3 em excesso de 7. Ou seja, eu quero saber quanto que o 3 ultrapassa 7. Qual que é o número, desculpa, qual que é o número que passa o 7 em 3 unidades? É o 10. Então, se eu quero escrever o mais 3, eu tenho que representar em binário o número 10. Tá? Eu vou perguntando agora, ó. É o 10. Qual que é o número que ultrapassa o 7 em 2 unidades? É o 9. Qual que é o número que ultrapassa o 7 em 1 unidade? É o 8. Qual que é o número que ultrapassa o 7 em 0 unidades? Presta atenção nessa. Como é que eu escrevo 0 em notação de excesso de 7? É o número que ultrapassa o 7 em nenhuma unidade, ou seja, o 7. Ué, professor, mas então ele é negativo, porque ele começou com 0. Exatamente. Aqui, ele é o 0, tá bom? O 0, então ele não vai ter sinal. O 0 aqui, ele não tem sinal. Por quê? Porque não tem outro 0. Então o 0 só tem uma representação, é isso que você precisa lembrar. Então vai lá. Qual que é o número que ultrapassa o 7 em menos 7 unidades? Ou seja, é o 7 menos... É o mais 7 menos 7. Eu estou somando com a base do lado, tem que continuar somando. Eu quero saber o seguinte, qual que é o número que falta 7 unidades para 7? O 0. Exatamente. Então, 7 menos 7 dá 0. Então, eu tenho que representar ele aqui. Professor, você está me dizendo que esse aqui é o menos 7? Ele é o menos 7 em notação de excesso de 7? É. Pergunta para mim o seguinte. Eu quero chegar até o número 7. Eu quero chegar até o número 7. Ó, eu tô aqui, ó. Eu tô nesse ponto aqui, ó. Que aqui é uma linha. Aqui é o número 7. No ponto 0, não faltam 7 unidades para chegar no 7? Aqui não faltam 7 unidades? Sim, que faltam 7 unidades. Então, o menos 7, que é o tanto que falta aqui, é o tanto que eu preciso caminhar. É o que falta. Por quê? Porque eu estou calculando o excesso. Eu quero saber o que passa. E o menos 6? Menos 6 mais 7. Dá o quê? Dá 1. Então, isso aqui bate, não bate? É negativo o número. Tranquilo. E o menos 5? Menos 5 mais 7. Dá o quê? Dá 2. Então vai ficar... E o menos 4? Menos 4 mais 7. Dá 3. E o menos 3 mais 7 dá 4. E o menos 2 mais 7 dá 5. E o menos 1 mais 7 dá 6. E o menos 0 mais 7 dá 7. Ué, 0 mais 7 dá 7. Então, o 7, será que dá para representar? Opa, professor, olha só que legal. Nós acabamos de provar uma coisa. Que tanto a representação do 0 negativo como o 0 positivo é a mesma.
E tinha que ser mesmo, né, cara? Porque se eu tivesse duas representações, se o menos zero desse outro número que não fosse esse, igual ao outro, eu não poderia afirmar para você que ele só tem um zero. É isso que eu queria que você fizesse. Agora, se você olhar bem para essa brincadeira, se você olhar bem, ó, olha bem aqui. Se você olhou bem para cá, ó, você conseguiu perceber todas as combinações possíveis com o zero na primeira casa. O tudo zero até o zero com o tudo um. Então, o zero aqui vai do tudo um até o tudo zero, aqui, ó, a magnitude dele. Aqui, você observou a mesma coisa? Aqui vai o tudo um, aqui vai o tudo zero. Não, por quê? Porque falta essa combinação aqui, ó. Essa combinação aqui, ó. Cadê ela? Cadê essa combinação? Gente, não tem problema. Calcula. Que número é esse? Esse é o 15. Esse número aqui é o 15. Se você não sabe, vamos calcular. É 1, 2, 4, 8. 8 mais 4, 12. 13, 14 e um 15. Ele é o 15. Quanto que o 15 passa de 7? Quanto que o 15 passa de 7? Ele passa 8 unidades. Sim, o 15 ultrapassa 7 em 8 unidades. Então, esse aqui é o mais 8. Lembra do complemento a 2? Ele tinha um valor aqui, ó. O complemento a 2 tinha um valor negativo. Tinha o menos 8. Aqui tem o mais 8. Por certo, porque ele começa com 1, então ele é positivo. E o resto é tudo 1. Entendi. Então, se eu falar para você que esse número aqui está escrito em notação, excesso de 7, qual número é? Você falar, você vai pegar, vai converter ele em decimal, vai subtrair da base, eu já te dei o valor, e você vai achar esse aqui. Se eu te desse o número decimal, bastava você somar com a base para achar. Se agora eu te dou esse número aqui, você tem que mandar para o lado de lá. Tudo bem? Tranquilão aí? Então, agora você acabou literalmente de provar por que aqui, ó, eu tenho um número a mais e aqui eu perco um valor. Por quê? Porque aqui eu perco uma representação por zero. Aqui não, aqui eu tenho mais 8. Vai até o mais 8 lá. Entendeu? Por isso que ele vai de menos 7 a mais 8. É isso que está mostrando. É isso que eu estou mostrando lá para você. Tudo bem? Ele tem um número a mais. Fechou. Na próxima aula, então, a gente volta para falar sobre a notação ponto flutuante. É o ápice da prova, é aquilo que a galera mais gosta, mais saboreia, tá? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!